Gente, como é gostoso estar aqui com vocês, sabe. Às vezes a gente sai à noite, eu não sei se isso acontece com vocês, e aí eu fico naquela preocupação de voltar logo para casa, de não chegar muito tarde, para eu poder estar aqui no outro dia firme e forte com vocês. Eu falo: "Não, eu estou no propósito, amanhã eu levanto às 4h20 para poder estar aqui com vocês". E tem sido incrível, abrir mão às vezes de uma saída mais tarde, para poder seguir com vocês nesse propósito, que exige tanto, não de mim, mas de estar pronta para ouvir o que o Senhor tem para trazer para cada uma de nós. Porque, como eu falo para vocês, Deus fala primeiro comigo, antes de falar com vocês, e Deus acaba comigo, viu. O que eu trago para vocês é uma fatia do que Deus tem feito na minha vida e do que Ele está processando de conhecimento e de entendimento. Ontem falamos sobre amadurecimento. E eu pedi para vocês, muita gente não postou foto no grupo. Irmãzinha, obedeça a voz de Deus. Que eu coloquei que é para você colocar um bilhete escrevendo que nível de maturidade você tem emocional e espiritual. E aí, vocês refletiram sobre a palavra de ontem? Vocês colocaram na balança entre sua idade, seu físico, seu emocional e seu espiritual? E aí, como foi? Refletir sobre isso. Como foi pensar que nível espiritual e emocional eu tenho? Qual é o nível de amadurecimento que eu tenho? E aí, vocês colocaram isso na balança? Escreve aqui para mim no chat, meninas, se vocês fizeram essa análise. Ou se vocês fingiram que nem ouviram para não precisar de pensar nisso, porque seu nível emocional e espiritual não dá para colocar em balança ainda. Conta para mim. Quando eu penso o quanto eu já amadureci com tantas coisas na minha vida, e vejo que eu não amadureci nada ainda perto do que Deus tem para nos forjar. Eu fico assustada com o meu nível de infantilidade diante do meu amadurecimento emocional e espiritual. Eu vejo que eu realmente só cresci fisicamente, sabe, que tem muita coisa ainda que não acompanhou a minha idade, que não acompanhou o meu físico. Deus tem chamado mulheres para que se forjam, mulheres maduras. E mulheres maduras exigem o quê? Tempo e processo. Não é verdade? É como eu falei no começo, são as dores do crescimento, são as dores que estão te forjando a ser mais, a aguentar mais. E é assim que a gente vai indo e amadurecendo, emocional e espiritualmente. Como está desbalanceado a minha balança ainda, emocional e espiritual. Mas quando eu olho, antes de eu começar a fazer esses devocionais, faz 2 anos que eu faço devocional às 5 da manhã. Por que às 5 da manhã, Gil? Porque é a minha primícia, é meu primeiro pensamento. É aquele momento onde as crianças ainda não levantaram, o mundo ainda não levantou, entende? É onde ainda meus pensamentos ainda não estão inquietos, não estão movimentados. Por isso que para mim os primeiros minutos do dia é extremamente importante como primícias para Deus, onde eu estou um pouco mais sensível para ouvir a voz de Deus e entender o que que ele está me explicando no meio de tudo que eu tenho vivido e tudo que eu tenho falado. Não é tão simples acordar cedo, não é mesmo? E comigo aqui, ó, às 5 da manhã, nos propósitos, sabe que não é fácil, é abrir mão, mas é uma questão de amadurecimento, porque adulto faz o que tem que fazer, não o que quer. E é isso, Deus tem buscado mulheres para amadurecer emocional e espiritualmente. Então, com a gente, estar aqui às 5 da manhã não é um sacrifício, é entender que a sua primícia e a sua maturidade depende de um posicionamento diferente, depende de uma entrega diferente. E eu tenho certeza que é isso que vocês têm vivido comigo, dia após dia, do nosso devocional. Falando no nosso devocional de hoje, o tema é: nós estamos falando das estações, falamos do verão,
falamos do outono e estamos no inverno. E nesse inverno nós fomos construindo, dia após dia, o que Deus tem falado com a gente no meio de um ciclo que pode ser curto, mas pode ser tão longo, tão intenso e tão frio lá fora, mas tão incrível aqui dentro, onde está você e Deus só, porque não sobrou mais nada. E o silêncio de Deus, nesse período, é um silêncio de amadurecimento também, né. Às vezes, antigamente, eu ficava inquieta quando Deus se calava, e eu falava: "Meu Deus, porque Deus esqueceu de mim?". Sabe aquela coisa de drama? "Nossa, Deus esqueceu de mim. Nem Ele mais quer falar comigo agora. O que foi que eu fiz de errado? Nem Ele quer conversar comigo". E hoje eu entendo que não é sobre isso, que um Deus, só o nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam, e que estar em silêncio é um nível de amadurecimento, onde você não precisa de ficar falando, onde você não precisa de ficar resmungando, é um confiar, é um gerar fé, é um movimentar diferente dentro de um amadurecimento. Você concorda comigo? Você também acha que o silêncio hoje é um nível de amadurecimento? É a última etapa, como eu falei com vocês. Isso tudo já foi. Deus já levou as folhas, Deus já levou tudo que não era para ficar. Deus te trouxe para o hoje, para que você parasse de olhar o passado e parasse de olhar o futuro. Deus trouxe ventos fortes para que você firmasse suas raízes. E o silêncio e o inverno é esse momento finalzinho, onde tudo se cessou, onde tudo se acalmou. Ao mesmo tempo, você sabe que está para vir, ao mesmo tempo você ainda não está sentindo. Quer dizer, você não está vendo, mas está sentindo. E o inverno hoje, a palavra de hoje é crescimento interior. O inverno nos traz crescimento interior. Você concorda comigo? Você concorda com a palavra? Que o inverno traz para gente esse crescimento interior. Você já viu aquela mesa onde tem um monte de gente falando e fica uma pessoa muda? E quando essa pessoa fala, todo mundo se aquieta para ouvir, porque você não sabe nem a voz da pessoa direito, e você observa que essa pessoa ela observa muito, e quando ela fala, ela deve trazer algo de muito peso. Na Bíblia fala que o tolo calado passa por sábio. Às vezes, quantas vezes a gente falou por impulso, quantas vezes a gente meteu o pé pelas mãos, quantas vezes a gente foi imaturo porque não ficou quieto. Então, o silêncio, ele traz esse amadurecimento. O silêncio faz você observar coisas que você nunca observou. O silêncio de Deus faz com que você coloque na mesa tudo que Ele foi te ensinando até aqui. Sabe, não adianta ficar falando, não adianta ficar tagarelando, murmurando, sabe? Não adianta ficar ruminando, era essa palavra que eu queria lembrar. Porque existe um momento que você precisa de parar e pôr na balança o que está acontecendo, ou o que aconteceu, o que passou, e como eu cheguei até aqui, sabe assim? A que ponto chegamos? Como eu cheguei até aqui? E a que nível de maturidade eu tenho para que eu não resete o processo? O crescimento, para um crescimento leva tempo, e leva tempo, e leva muito tempo. Para um crescimento existe um processo. Para um crescimento existe um processo de escolha, um processo de entender, um processo que te leva a um amadurecimento, não é? Quantas coisas você amadureceu? Como você estava há 5 anos atrás? Como você era há 10 anos atrás? Não precisa de muito. Como você era há 3, há 1 ano, há 1 mês passado. O que Deus já não fez na sua vida. E você ainda não teve tempo de parar e pôr as peças no lugar. O silêncio de Deus é esse parar e colocar as peças no lugar. É esse parar e refletir no que Deus está falando comigo. É esse trazer de dentro para fora. É essa transformação, essa mudança de pensamento, essa nova roupagem, esse novo andar, essa nova visão para o futuro, essa renovar forças de uma fé
que você não sabe da onde vem, mas que você pode sentir, não é verdade? Olha o primeiro versículo de hoje. O primeiro versículo de hoje está em 2 Coríntios 4:17. 2 Coríntios 4:17 diz assim, ó: "Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória e de muita excelência." Vou repetir para você meditar em cada palavra. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Diana, por que leve e momentânea? Eu estou vivendo o pior caos da minha vida. Você já reparou que você já passou por momentos que você achou que você não ia superar e você superou? E se a gente olhar que é mais um processo, que é mais algo que Deus está nos forjando, não importa o nível, e que é uma tribulação para outros níveis, nos dá um peso de desespero do futuro, ao mesmo tempo uma segurança que um Deus que fez, ele faz de novo. Um Deus que nos livrou, ele nos livra de novo. E quantos testemunhos nós construímos no meio de uma tribulação? Quem seria você se você não tivesse uma lutinha? Se você não tivesse um momento de fundo de poço, como você estaria? Jamais você olharia para Deus. Jamais você estaria aberto para um processo de amadurecimento, como você está hoje. Esse versículo fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória e de muita excelência. De glória e de muita excelência. Nossa tribulação, perto das pessoas ao nosso redor, não é nada. Sabe quantas pessoas vêm desabafar comigo e falam: "Jana, estou num ciclo assim, 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 estou num momento assim, 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 esteja orando por mim." E isso é tão importante, sabe? Ouvir as pessoas, estar pronta para refletir. Porque aí você olha para você e fala: "Nossa, Deus, não passei por nada. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, porque eu não passei por nada, perto de algumas tribulações que eu vejo ao meu redor." Não precisa de muito. Olha as pessoas do sul. Ainda não parou de chover lá. E tá chovendo granizo. E tá frio. E elas perderam tudo, tudo. E você acha mesmo que o seu problema é maior do que o da sua amiga do lado? Você acha mesmo que a sua tribulação é a pior do fundo do poço? Não, não é. E a nossa tribulação nos produz amadurecimento. Esteja pronta para crescer em cada etapa da sua vida. Esteja pronta para se forjar e aumentar a sua fé a cada etapa da sua vida. Porque Deus vai te amadurecendo ou Ele vai te resetar ao processo. O que você quer? Avançar ou ser resetada toda vez e viver a mesma tribulação toda vez? Deus está chamando mulheres para amadurecimento. Deus está chamando mulheres para um posicionamento. Deus está chamando mulheres improváveis para ser curadas e para trazer equilíbrio de dentro para fora. Para que você pare de depender de remédios, para que você pare de depender de situações, para que você pare de depender de pessoas e dependa dele, porque é dele que vem o seu futuro e é dele que acalma o nosso passado. Ele joga no mar de esquecimento. Ele não nos acusa do nosso passado. Por que que você se preocupa tanto? Porque você ainda ouve vozes de pessoas que não te elevam. Que mesa você anda sentando? Aonde você está buscando conhecimento? Aonde você anda buscando avançar? E tem mesas que não nos levam a nada. Mesas de fofoca, mesas de bagunça, mesas de tempo perdido. Quantas mesas de tempo perdido você já sentou? Você já teve oportunidade de sentar em mesas de pessoas que falam do futuro, mesmo no meio de um problema? Você já foi em um velório aonde a pessoa mais atingida, ela consola todo mundo. Não que ela não esteja sentindo a dor, mas que o nível de amadurecimento dela é tão grande, e o nível de conforto dela é tão grande, que ela consegue ajustar algumas pessoas, mesmo na mais profunda dor dela. Não porque ela não está sentindo,
mas é porque ela entendeu o processo. E aí a gente dá desculpa, porque o ser humano sempre busca, é por causa disso, é por causa daquilo. Não, é por causa do meu nível de amadurecimento, que eu estou conseguindo vencer a cada dia, cada batalha. A cada dia levantar mais forte, a cada dia ser a minha melhor versão, pois eu entendi e escolhi ser filha de um rei. Eu escolhi me posicionar diferente. Eu escolhi trazer a palavra para cada dia, para mim, entende? Para me forjar melhor, para crescer melhor. Vamos para o segundo versículo? Romanos 5, 3 e 4. Romanos 5, 3 e 4 fala assim, ó. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência produz esperança. E não, a paciência produz experiência. E a experiência produz esperança. Vou ler de novo. E não somente, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. Você vê que é um processo e um ciclo? Ó, a tribulação produz paciência. Gente, não tem como você não ter paciência de algo que você não passou, entende? Tem coisas que você olha e fala assim, nem ligo mais, porque eu já tive que esperar tanto tempo. E a paciência produz experiência. Você fala, já passei por isso há tanto tempo. Deus, lá vamos nós de novo. E isso produz amadurecimento e produz esperança de dias maiores e melhores. Por que isso? Porque eu já passei por isso. Vamos lá. O que Deus vai nos mostrar agora? O que está acontecendo? Sinto o cheiro de virada de ciclo. Sinto o cheiro de mulheres amadurecendo. Entende? Algumas pessoas vêm desabafar com você e você fala assim, amiga, se eu te contasse que isso é só um processo de Deus na sua vida. Amadurecimento nos traz experiência do que já vivemos. Ou você vai ficar resmungando do que você já viveu e carregando esses cacos. Não. Entenda isso como alavanca. Entenda isso como experiência para viver um novo de Deus. Entenda isso que foi forjado para que você se torne a mulher de madura que você está tentando se tornar hoje. Porque quando colocamos na balança nossa idade, nosso tamanho, não é compatível à nossa maturidade emocional e espiritual. Que mulher você já encontrou que está compatível sua idade com o seu amadurecimento emocional e espiritual? Eu tenho certeza que você não enche uma mão. Você sentar numa mesa e olhar para uma pessoa e falar, eu quero ouvir daquela pessoa os comentários, eu quero saber qual é a reação dela. São poucas pessoas que a gente pode se inspirar assim. Não é verdade? São poucas pessoas. Eu quero ser essa pessoa. Eu não quero só buscar essas pessoas. Eu quero me transformar nessa pessoa que sempre tem uma palavra, não uma palavra amiga, mas uma palavra certeira, uma palavra sábia, uma palavra de ser colocada na hora e no momento certo. Eu quero ser essa pessoa que quando eu abro a boca, as pessoas ficam quietas, porque sabe que eu trago maturidade e sabedoria em cada palavra que eu tenho. Só que isso não vem do nada, isso é processo, isso é tempo, isso é buscar conhecimento. Falei para vocês no último ciclo, pare de ser levado ao vento. Busque conhecimento. Quer saber mais da palavra? Leia mais, não se contente só estar aqui comigo às 5 da manhã. Quer saber mais da sua profissão? Quer avançar na sua carreira? Vai estudar. Vá ler livros. Livros têm conhecimentos absurdos. Saia da internet, saia da rede social, saia de lugares que não vão te levar a lugar nenhum, só perder tempo. Quanto tempo perdido eu já tive nessa vida? Quantas mesas desnecessárias, quantas rodinhas e quantas conversas desnecessárias que não me levou a lugar nenhum. Hoje eu tenho selecionado as minhas mesas, as minhas amizades,
porque eu quero chegar em algum lugar. E faz toda a diferença quem está comigo, entende? Faz toda a diferença. Eu preciso de pessoas que estão ali, ó, me impulsionando. Eu preciso de pessoas que estão entendendo o meu propósito. Eu preciso de pessoas para me levar a lugares aonde eu nunca estive. Então chegou a hora de você amadurecer, mas chegou a hora de você mudar as suas amizades. Chegou a hora de você mudar as mesas que você anda. Chegou a hora de você buscar conhecimento e parar de ser uma pessoa levada ao vento, entende? Algo que eu gosto de trazer muito paralelo é: você como é sua oração com Deus? É aquela oração que você só pede, que você vai, descarrega e vai embora? Qual é o seu relacionamento com Deus? Como você quer que ele te responde sobre as suas orações, sobre o seu processo, se você não dá tempo dele responder? Você chega, desabafa e sai correndo já para sua rotina do dia a dia, para o caos do seu dia. Você não tem tempo para buscar da fonte a direção que ele tem para te dar. É muito irônico isso, não é? Muito automático isso. "Ai, eu não tenho tempo". Tá, mas quando Deus te para, você vai ter que ter tempo, não é mesmo? Vai ser preciso Deus te parar para que você ouça Ele? Quantas vezes a gente deu essa desculpa? "Ai, eu não tive tempo. Ai, Deus, desculpa, eu não tive tempo de orar". O senhor sabe, né, como foi. Deus tem que ser prioridade na sua vida. Deus tem que ser o seu condutor. Deus tem que se é Ele que faz, é Ele que desfaz, por que que a gente não coloca prioridade na nossa vida? Sabe, eu ouvi um exemplo uma vez e eu achei incrível e eu fico me policiando toda vez para ver se eu tô assim. Imagina a cena, seu filho chega em você e fala assim: "Mãe, eu queria tanto", vamos colocar, tem uma adolescente de 15 anos, ela fala assim: "Mãe, eu queria tanto trocar o celular. Ai, mas esse celular já faz uns 3 anos que eu tô com ele, você trocou o celular e me deu o que sobra, eu queria ter um celular novo, eu queria comprar um celular novo. Você me dá um celular?". E aí, como uma boa mãe, quando tem a gente fala: "Vamos planejar e vou ver se você está merecendo". Não é assim que a gente fala? Ou a gente fala: "Sim", ou a gente fala: sim, vamos buscar", ou a gente fala: "Nossa filha, a mamãe queria de verdade te dar um celular, mas agora não é hora, tá? Não é hora às vezes porque eu não tenho financeiro, não é hora porque eu entendo que ela não vai entender o valor daquilo, ou não é hora porque eu não acho que é hora". E é incrível que só nessa reflexão, a gente age totalmente diferente com Deus, não é? A gente fala: "Senhor, eu quero aquilo". E se ele der as mesmas respostas que a gente dá para os nossos filhos, a gente faz birra, a gente acha que Deus não está ouvindo a gente fica indignada, a gente fala: "Ai, Deus não me ouve, Deus nunca me dá nada mesmo". A gente usa de sentimentalismo, a gente se afasta de Deus, porque não entendeu a resposta que ele tem para dar para gente. Não é verdade? Para e pensa nisso mesmo. Você fala: "Nossa, quão imatura eu sou". Quando eu sei dar essas respostas para os meus filhos, mas não sei receber essas respostas de Deus. E o melhor, a gente fala assim: "Não sei se você está merecendo, filha, vou analisar". E a gente não aceita essa resposta de Deus, né. Olha filha Janaína, eu não sei se você está merecendo isso agora. Eu não sei se você está madura para receber isso agora. Será que se eu te der esse celular, você vai fugir na sua atenção? Porque é isso que eu mensuro com a minha menina de 15 anos. Eu falo: "Será que isso que ela está me pedindo vai afastar ela de mim? Vai afastar ela do mundo e ela vai entrar naquele mundinho só dela? Será que um celular novo, ela não vai ficar mais tempo no celular do que tempo de qualidade com outras coisas que eu preciso que ela tenha tempo?". E por que que a gente não age assim quando é o contrário? E aí imagina, continua nessa cena. E aí no dia seguinte, eu falei para ela: "Espera um pouco, a mãe vai ver, vou ver se você analisar, ou você ainda não merece isso, filha". E ela chega e fala assim, no dia seguinte, me abraça e fala: "Nossa mãe, obrigada". Eu olhar para ela e falei assim: "Obrigada? Obrigada por quê?".
Obrigada, mãe, porque eu tenho certeza que você analisou aquilo que eu te pedi. E eu sei que você já está planejando me entregar aquilo que eu te pedi. E eu não sei se você vai me dar esse ano, mãe, ou se vai ser o ano que vem, mas eu sei que você, com amor, você já planejou aquilo que eu te pedi. Que mãe que não é quebrada com um negócio desse, gente? Vamos colocar que eu dei a resposta para ela, que eu ia ver se ela estava madura, ou ia dar um jeito de comprar. Só desse segundo dia, dessa gratidão dela, entendendo que eu sou uma mãe de amor, uma mãe que não quer punir, mas uma mãe que entende que ela precisa de processo. E se ela faz isso comigo, isso já movimenta o meu coração de, nossa, agora eu vou ter que dar. Agora ela me quebrou. Como você tem agido com Deus? Ou você é aquela filha que no dia seguinte fala assim, mãe, já pensou naquele celular? E aí, tô precisando muito. Aí no terceiro dia ela fala, mãe, e aí, já pensou naquele celular? Tô querendo muito. Aí no quarto dia, mãe, daqui uma semana é a mesma coisa, daqui um mês é a mesma coisa. Vai chegar daqui um mês e eu vou falar, ai, não vou te dar nada, chega. Você é muito grata, você só pede. Nossa, que raiva, até tava querendo te dar. Mas você não entendeu que precisa de tempo para poder ver e encaixar isso tudo que você quer. Será que a gente não está agindo do mesmo jeito com Deus? Será que a gente não fez a nossa oração um mantra de só pedir todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa? Deus não precisa que você repita. Assim como nossos filhos não precisam de repetir as coisas. Faz sentido para você? Leve isso no seu, na sua análise da semana. Leve isso no seu inverno. Leve isso no silêncio. Será que eu não estou repetindo as mesmas coisas? Por isso que Deus não me deu ainda? Será que Deus falou, espere um pouco? E eu tô ali indignada que ele não me ouviu? Agora, muda a chave. Fala, Senhor, obrigado. E entrega seu amanhã para Deus. Fala, obrigada, Senhor, porque eu sei que na hora certa, no momento certo, no momento onde eu estou pronta para receber, o Senhor já planejou tudo. Olha como faz diferença. Olha como você acelera um processo. Se acelera para a gente, que somos mães carnais, cheia de falha. Quanto mais um Deus que nos ama tanto. E num processo desse, você mostra quão madura você está para receber aquilo que Deus quer te entregar. E quão madura você está pronta para entender que Ele vai falar, agora não, espere um pouco, daqui um tempinho, ou já estou para te entregar. Como tem sido sua postura e seu posicionamento diante disso? Ó, o versículo que ele fala. Porque nos gloriamos na tribulação. O que é nos gloriar? Eu fui atrás dessa palavra específica. Gloriar significa ter atitudes, louvarmos, abençoarmos, bendizermos, trazer palavras fortes, palavras de força, palavras de prosseguir. Esse versículo então fala não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência, esperança. Quando a gente olha aquilo que a gente pediu e começa a agradecer a Deus, a gente sobe nosso nível de maturidade e entende que as nossas expectativas do futuro está na mão dele e que ele pode nos entregar hoje, daqui um mês ou daqui um ano. Mas essa espera em Deus faz toda a diferença para que a gente não resete o processo, para que a gente não faça como nossos filhos ingratos, em que a gente acha que ele é ingrato. E é engraçado que diante de Deus a gente não acha que a gente é ingrato. A gente acha que merece e pronto. Ai, porque eu já sofri demais. Ai, porque eu fiz para merecer. Nossa, porque Deus precisa de me ouvir. Deus não precisa nada, Bíblia. Deus faz o que faz e desfaz. Deus, se quiser, Ele te dá, pela graça dele, porque a gente não merece nada. A gente não merece nada. A gente já fez tanta coisa. Quando eu olho o meu passado, eu falo, Deus, eu não sou digna de tudo aquilo que o Senhor já está depositando e continua depositando na minha vida. De tudo que eu já fiz e de tudo que eu já fui tão ingrata com o que o Senhor já me deu. Deus não te deve nada, entende? Deus não te deve mais nada. Só de você acordar e ter saúde, já está ótimo. Quantas pessoas estão numa UTI? Deus não te deve nada. Mude suas orações.
Para de ficar só pedindo. Para de ser essa filha ingrata e não ver aquilo que Deus já fez na sua vida. Para de ser aquela filha de mantra, de automático, de que só pede. E comece a agradecer a Deus, não só pelo que Ele vai fazer, mas por aquilo que Ele já fez na sua vida. Agradeça a Deus pelo hoje. Começa por hoje, sabe? Feche o seu dia e comece a buscar. Nossa, quantas coisas. Nossa, Deus me ajudou nisso, Deus me ajudou naquilo. Meu marido tem um caderno da gratidão, eu acho massa. E ele escreve todo o final do dia. Nossa, hoje eu sou grata por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Aí um dia eu estava sentada na mesa dele, eu comecei a ler algumas gratidões dele. Fica na mesa dele aberto, cadê? E aí eu vi algumas coisas tipo, Deus, obrigada pela filha que eu tenho, porque ela fez janta para mim. Sabe, são coisas pequenas que você fala assim, nossa, é verdade, me emociona. Deus, obrigada por o Senhor ter suprido as minhas necessidades. Deus, obrigada pelos clientes ter pago em dia. Deus, obrigado pela porta que o Senhor abriu hoje de um cliente novo. Deus, obrigada por eu ter acordado mais produtivo, sabe? Como anda seu nível de gratidão? Feche o dia refletindo sobre isso. Coloque no seu caderno de oração no que você foi grato no dia. No que você foi grato. Comece a mudar suas orações e seu foco. Comece a mudar as mesas que você anda. Ontem eu estava olhando o meu Instagram e eu parei de seguir todas as páginas de notícias ruins da minha cidade e até do país. Porque dá uma angústia lá dentro. Você olha e fala assim: nossa, fulano sofreu acidente. Olha, tá tendo isso, tá tendo aquilo, tá tendo aquilo outro. Dá um sentimento tão ruim dentro de mim. Eu falei: não me pertence mais, não quero mais saber notícias ruins. Eu quero coisas que me enchem de esperança. Eu quero ouvir coisas que enchem de esperança. E fechando o versículo de hoje, o terceiro versículo de hoje. O terceiro versículo de hoje está em João 15:5. Fala assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, dará muito frutos, pois sem mim você nada pode fazer. Entende o que fala esse versículo? Eu sou a videira verdadeira. Já viu um galho preso na árvore e seco? O que acontece? O galho não está na árvore, ele morreu. E o que acontece com o galho seco? Ele é tirado. E um galho seco não dá frutos, não evolui. Eu quero ser esse galho sempre enraizado na videira verdadeira. Eu quero ser aquele galho que tomba de tanta fruta, que tem um peso de tanto fruto, que tem folhas lindas. Eu quero ser o galho realmente que busca da minha árvore frutos, que busca vida, que busca estar sempre verde, que busca alimento no Senhor. Eu quero ser esse galho. Eu quero ser, como esse versículo fala, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, ele dará muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. Você consegue enxergar isso? Sem Deus, nada a gente pode fazer. Deus é a nossa videira, Deus é a nossa base, Deus é a nossa fonte de vida. Sem Ele, o que vamos ser? Que fruto vamos dar? Nenhum. Não faz sentido. Sem Deus, a gente não é nada. Você já conseguiu entender isso? Sem Deus, a gente não é nada. Amém? Vamos orar? Senhor, a cada nível que nós vamos avançando, Senhor, a cada dia nos traz conhecimento sólido para que possamos ser mulheres maduras, mulheres de conhecimento, mulheres prontas para ouvir, mas tardias a falar, mulheres que têm em si, dentro de si, palavras brandas, palavras de sabedoria, mulheres que sabem orar, mulheres que sabem se comunicar contigo. Ó Senhor, que não sejamos filhos ingratos, filhos que só repetem, filhos que só pedem, filhos que não entendem o seu agir dia a dia. O Senhor nos ensina a cada dia a entregar o nosso futuro. Ó Senhor, a ficarmos enraizados em Ti, para que possamos produzir frutos, frutos lindos, frutos maravilhosos.
Ó Senhor, nos ajude a passar por cada estação, nos ajude a passar por esse silêncio de colocar as peças no lugar. Nos ajude, Senhor, a ser melhor de nós mesmos a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, a atividade de hoje é vocês pegarem o hábito de falar pelo menos 3 coisas que foram incríveis no seu dia. E eu quero isso no final do dia de hoje, tá bom? Eu quero ver o que eu sou grata por, pelo menos 3 coisas, de cada uma movimentar esse grupo. 3 coisas. E eu quero isso das 3 coisas até o final do propósito. Então, todo dia, no final do dia, lá por umas 6 e poucas, 7 horas, eu quero comentários no grupo. Hoje eu sou grata por A, B e C. Hoje eu sou grata porque Deus fez A, B e C. Todos os dias, até o último dia do nosso propósito, para que isso se torne hábito na sua vida, ok? Então, nossa tarefa de hoje é incluir na nossa vida um nível de gratidão todos os dias, no final do dia. E o melhor, perguntar para as pessoas ao seu lado. É um hábito muito legal. Aqui em casa eu pergunto. E aí? 3 coisas que você pode agradecer por hoje. E é muito legal ouvir dos meus filhos. Às vezes eles falam: ai, eu sou grata pelo Danone que a mãe comprou. Que é algo tão simples. Você fala assim, sério? Então tá bom. Então, nossa tarefa de hoje é isso. Fiquem com a música de hoje e até amanhã, se Deus quiser. Tenha uma quinta-feira abençoada e madura. Vamos amadurecer juntas, meninas. Beijo, beijo e até amanhã.